Bom, pessoal, então para finalizar a nossa aula de concentração e purificação, né, a gente vai para a parte 2 aqui. Eu vou explicar para vocês um fenômeno não, uma maneira de fazer esses processos. Então vamos pensar que a gente tem um processo onde a gente está com uma solução baixa concentração, tá? E com impurezas. Aliás, vamos para fazer essas coisas funcionarem do jeito certo, vamos dar de maneira certa, tá? As minhas impurezas estão em verdes, em azul a gente tem o metal de interesse, tá? Então, vamos pensar. Aqui a gente tem impureza e aí a gente vai adicionar, tá? Vamos pensar especificamente no caso da extração por solvente. Então, a gente vai adicionar aqui, mas isso vale também para resina de troca iônica vale para resina de troca iônica e também vale para nossa absorção em carvão ativado. Tá? Então a gente vai adicionar aqui, então aqui na fronteira aqui a gente tem uma fase orgânica. Tá? E eu vou adicionar isso aqui, o processo, tá? Consiste na remoção. Então o que vai acontecer? Esse cara, depois de um tempo, o que vai acontecer aqui? Vai ficar assim, ó. Ficou meio porco aqui. Vamos lá. Vai ficar esse cara aqui. E aí a gente vai ter a nossa fase orgânica. Tá? Vai ter a nossa fase orgânica. Aqui vai ter os nossos íons de interesse. Tá? Como que eu faço isso aqui, essa migração? Tá? Eu faço em vários passos, tá? Então, em vários passos em contracorrente. Tá? Então, o que acontece? Eu vou botar várias vezes a nossa fase aquosa, vou botar várias vezes a nossa fase aquosa em contato com a nossa fase orgânica. Tá? E como que vai começar isso? Tá? Como que vai começar? Tá? Eu vou botar normalmente, tá? O que acontece? Eu faço em contracorrente. Então eu venho para cá a fase orgânica, a fase aquosa mais rica, a fase aquosa com maior quantidade de metal, tá? Vai entrar em contato com a fase orgânica vai entrar em contato com a fase orgânica. Então a fase aquosa mais rica em metal, tá? Vai encontrar, então a fase aquosa mais rica em metal vai encontrar a fase orgânica, desculpa, vou fazer de acordo com as cores ali de cima, vai encontrar a fase orgânica mais carregada em metal. Tá? Então, por quê? Por que acontece isso? Então, esse cara vem daqui para cá, tá? E esse aqui vem daqui para cá, vocês já vão entender, tá? Vamos pensar o seguinte, tá? A gente está, vou fazer uma analogia bem grosseira, tá? Você está num ponto de ônibus, tá? E o ponto de ônibus está cheio de gente, tá? E aí você está em dúvida se você vai entrar no ônibus ou não, só que você está num horário de pico, então você sabe que o próximo ônibus também tem grande probabilidade de vir cheio. Então, pelo fato da tua parada de ônibus, tá? Teu ponto de ônibus estar cheio de gente, tu tem maior motivação de entrar no ônibus que também está cheio de gente, certo? Tá? Então esse é mais ou menos o princípio. Como a minha fase aquosa está tão cheia de metal, ela consegue empurrar
mais metal para a fase orgânica, até a fase orgânica ficar lotada de metal. Tá? E aí, o que é esse negócio de contracorrente? Tá? Então, a fase aquosa com mais ou menos metal, tá? Com uma quantidade média de metal, tá? Vai ser posta em contato. Lembra que isso aqui são passos, então é um passo da fase aquosa se encontrando com a fase orgânica. Então é o passo da fase aquosa rica em metal, ela vai se encontrar com a fase aquosa cheia de fase orgânica cheia de metal também. Tá? Por quê? Porque ali o que vai acontecer? Aqui o princípio é que, como essa fase aquosa está tão cheia de metal, ela vai empurrar metal para a fase orgânica. Tá? E a fase orgânica, por isso que é concentrar. Tá? A fase orgânica ela tem que estar lotada de metal. Tá? Já a fase aquosa com uma quantidade média de metal, ela vai encontrar a fase orgânica com quantidade média também de metal. Tá? E aí, isso aqui é o que? Fase aquosa sempre arrancando metal, aliás, fase orgânica sempre arrancando metal da fase aquosa. Tá? E aí, para finalizar, a gente tem a fase orgânica com pouco metal, ela vai entrar em contato com a fase aquosa com pouco metal. Tá? E aí, aqui vai estar a fase, o resultado aqui vai ser a fase aquosa sem metal. Tá? E aqui também a gente tem o carregamento da fase orgânica sem metal. Então a fase orgânica sem metal, ela vai ser carregada contra a fase aquosa com pouco metal. Tá? Por quê? Para ela, porque como aqui tem pouca gente na parada, se eu tiver pouca gente no ponto de ônibus, tá? E eu adicionar aqui uma fase orgânica cheia, se passar um ônibus cheio de gente, o que tu tende a fazer? Esperar o próximo. Tá? Porque tu não tem motivação para entrar no ônibus lotado. Como o ônibus está vazio aqui, o metal tem motivação para sair da fase aquosa e ir para a fase orgânica. Tá? É assim que acontece esse processo. Quando eu falar lá para vocês, tá? O pessoal do médio, eles não necessariamente não precisa. Isso é um conhecimento um pouco mais avançado em relação a essa matéria, né? Então eu não vou exigir isso do pessoal do médio. Agora eu preciso que vocês entendam que quando eu falo assim, vai passar por uma etapa de extração por solvente, significa o quê? O solvente, a fase orgânica, vai entrar em contato diversas vezes com a fase aquosa. O que vai mudar? A quantidade de metal na minha fase orgânica e a quantidade de metal na minha fase aquosa. Tá? Pensa vocês uma outra analogia assim, imagina vocês estão entrando aqui em vários lugares onde a gente tem uma cesta de coisas onde a gente tem que achar uma coisa específica. Tá? Vamos imaginar lá uma cesta de doce, você tem que encontrar só o doce azul. Se você está com a mão vazia e tem poucos doces azuis, você consegue pegar com facilidade. Conforme a sua mão vai enchendo, tu só vai conseguir separar e pegar ali numa velocidade mais rápida se aumentar a quantidade de doces azuis. Tá? E aí, se você tiver com a mão quase cheia, você não vai conseguir ter coordenação motora se você tem que fazer isso rápido para pegar doces de um cesto vazio em metal, vazio em doces que me interessam, tá? Que é de uma cor específica lá. Então, o que acontece? Você só consegue fazer essa captura quando a gente tem um monte de doces, tá? Por exemplo, aqui, tá? Então, é só para ter uma ideia, uma analogia que eu tentei fazer aqui. Eu espero que tenha sido claro. Se não for claro, vocês podem procurar na internet. Eu não sei se vai ter isso, tá? Mas vocês ainda podem me questionar um pouco mais sobre o assunto, tá? E a gente busca uma maneira de explicar para vocês, que vocês entendam, tá? Então, na aula de hoje, nossa segunda parte, a gente se dedicou só a falar sobre processos de
de concentração e purificação, como eles ocorrem. Tá? Aqui a gente pode substituir fase aquosa por carvão ativado, rico em metal, entrando em contato com a minha fase aquosa, também rica em metal. E carvão ativado com um carregamento médio de metal, entrando em contato com uma fase aquosa, né, um licor lixiviado, com quantidade média de metal. Tá? E a gente tem uma fase orgânica, um carvão ativado com pouco metal, entrando em contato com um licor lixiviado com baixa quantidade de metal. Tá? E assim vale para resina também. Resina rica em metal, entrando em contato com resina com licor lixiviado rico em metal. Resina rica com quantidade média de metal, entrando em contato com resina com licor lixiviado com quantidade média de metal. Tá? Resina com pouco metal, entrando em contato com licor lixiviado com pouco metal. Assim vai indo. Tá? Então, e essa é a maneira como acontece. Acontece em vários passos, não é só uma vez ali que eu coloco a fase aquosa em contato com a fase orgânica, acontece em vários passos. Tá? E aí, o que eu tinha para falar na aula de hoje era isso. Eu espero que tenha sido claro. Tá? Eu sei que era um pouco difícil essa parte, tá? Eu também tive dificuldade de aprender quando eu fiz pela primeira vez, tá? Mas eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Tá? Então, na aula que vem a gente continua falando da absorção de carbono ativado, tá? E aí eu acho que é isso, tá? Então, até a próxima aula. Agradeço de todos a atenção. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me procurar. Se não tiver dúvida, vocês podem fazer o exercício sem problema nenhum. Se as dúvidas surgirem durante o exercício, vocês também podem me procurar, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos, tá? Eu agradeço muito a atenção dos que ficaram até aqui. E eu acho que é isso, tá bom? Até mais e tchau, tchau. Até a próxima.